pois há diversas espécies de mortes, algumas nas quais o corpo permanece, e em algumas ele simplesmente desaparece, juntamente com o espírito. Isso realmente ocorre apenas em solidão, seguindo a vontade de Deus. E ninguém, testemunhando o fim, dizemos que o homem está perdido, ou partiu para uma longa jornada, o que de fato ele fez. Mas, às vezes isso aconteceu às vistas de muitos, como mostram testemunhos abundantes. Em um tipo de morte, o espírito também morreu. E sabe-se que isso... Bem, isso ele fez enquanto o corpo ainda mantinha o vigor por muitos anos. Às vezes, sabe, como é atestado de modo verídico, ele morreu com o corpo, mas, passado um tempo, ergueu-se de novo, naquele lugar em que o corpo decaiu. Conta um conto apresenta, de Ambrose Bierce, um habitante de Carcoça. Narração, Marcelo Fávaro. Ponderando estas palavras de Raleigh, que Deus o tenha, e questionando o seu pleno significado, como alguém que, recebendo uma intimação, todavia se pergunta se não há algo por trás, além do que ele discerniu. Não notei para onde havia eu vagado, até que um súbito vento gélido, ao atingir o meu rosto, reviveu em mim uma consciência das cercanias em que me encontrava. Observei com espanto tudo que parecia pouco familiar, e para todos os lados estendia-se uma planície árida e desolada, coberta com altas moitas de grama ressequida, que estalavam e assoviavam no vento do outono, com Deus sabe que tipo de sugestão misteriosa e inquietante. Projetando-se a longos intervalos acima dela, erguiam-se rochas de formas estranhas e de cores sóbrias, que pareciam ter um entendimento entre uma e outra, e trocar olhares de significação desconfortável, como se tivessem soerguido suas cabeças para observar a questão de algum pressentido evento. Umas poucas árvores derrubadas pelas intempéries aqui e ali apareciam como líderes nesta malévola conspiração de silenciosa expectativa. O dia, pensei, já devia avançar bem, embora o sol estivesse invisível, e apesar de sensível ao fato de o ar estar seco e gelado, a minha consciência disso era antes mental do que física. Eu não sentia qualquer desconforto. Sobre toda a desolada paisagem, um dossel de nuvens baixas, cor de chumbo, pendurava-se como uma maldição visível. Em tudo isso havia ali uma ameaça e um presságio, um vislumbre do mal, uma intimação de ruína. Pássaro, fera ou inseto não havia. O vento suspirava nos ramos nus das árvores mortas, e a grama cinzenta dobrava-se para sussurrar o seu pavoroso segredo para a terra. Mas nenhum outro som nem movimento quebravam a ladainha terrível desse lugar desolado. Observei na pastagem uma quantidade de pedras desgastadas pelo tempo, evidentemente esculpidas com ferramentas. Estavam partidas, cobertas com musgo e meio afundadas na terra. Algumas jaziam prostradas, algumas se inclinavam em vários ângulos, nenhuma na vertical. Eram obviamente lápides tumulares, embora os túmulos propriamente não existissem mais, seja como montículos ou depressões. Os anos os haviam nivelado. Espalhados aqui e ali,
Mais blocos maciços mostravam onde alguma tumba pomposa ou ambicioso monumento uma vez atirara o seu débil desafio ao esquecimento. Tão velhas pareciam essas relíquias, esses vestígios da vaidade e esses sinais de afeição e de piedade. Tão danificados e desgastados e maculados, tão negligenciado, desertado, esquecido estava o lugar, que não pude evitar o pensamento de que era o descobridor do solo funerário de uma raça pré-histórica de homens cujo próprio nome havia muito estava extinto. Preenchido com essas reflexões, fiquei por algum tempo desatento quanto à sequência de minhas próprias exigências, mas logo pensei, como eu cheguei até aqui? Um momento de reflexão pareceu aclarar e ao mesmo tempo explicar, embora de um modo inquietante, o caráter singular com que minha imaginação investia tudo o que eu via ou ouvia. É claro, eu estava doente. Lembrava-me agora de que estivera prostrado com uma febre súbita e que minha família me contara que, em meus períodos de delírio, eu constantemente gritava por liberdade e ar e fora seguro na cama para prevenir a minha fuga para o ar livre. Agora eu tinha escapado da vigilância dos que cuidavam de mim e havia vagado para onde mesmo? Eu não conseguia conjecturar. Claramente estava a uma distância considerável da cidade onde eu vivia, a famosa e antiga cidade de Carcoça. Nenhum sinal de vida humana parecia visível ou audível. Nada além de fumaça, nem o latido de um cão de guarda, ou gado sendo tocado, ou o grito da brincadeira das crianças. Nada, além desse desolado local fúnebre, com o seu ar misterioso de pavor, em razão do meu próprio cérebro desnorteado. Não me tornara delirante outra vez, agora além de qualquer intervenção humana. De fato, sim, não era tudo uma ilusão de minha loucura? Chamei em voz alta os nomes de minhas esposas e filhos. Estendi minhas mãos à procura deles, mesmo enquanto caminhava por entre as pedras desgastadas e sobre a grama resseguida. Um ruído atrás de mim fez com que eu me virasse. Um animal selvagem, um lince, aproximava-se. Veio-me um pensamento. Se eu desmaiar aqui no deserto, se a febre retornar e eu não conseguir, esta fera saltará sobre o meu pescoço. Atirei-me contra ele gritando. Ele passou trotando tranquilamente a distância de um toque e desapareceu por trás de uma rocha. Um momento mais tarde, a cabeça de um homem pareceu erguer-se do solo a uma curta distância de mim. Uma cabeça. Ele subia a inclinação mais distante de uma colina baixa, cuja crista dificilmente poderia ser distinguida do terreno em torno. A sua figura completa logo tornou-se visível contra o fundo de nuvens cinzentas. Estava meio nu, meio coberto por peles. Seu cabelo em desalinho, sua barba longa e desgrenhada. Em uma das mãos carregava arco e flecha. A outra sustinha uma tocha ardente, com uma longa trilha de fumaça negra. Ele caminhava lentamente e com cuidado, como se temesse cair em alguma cova aberta, oculta pela grama alta. Essa estranha aparição surpreendia, mas não alarmava. E eu tomei um curso que me faria interceptá-lo com um familiar cumprimento. Deus esteja convosco. Ele não me deu atenção, nem diminuiu o passo. Meu bom forasteiro, continuei, estou doente e perdido. Aponte-me a direção. Eu lhe suplico, aponte-me. Carcoça. O homem irrompeu em um canto bárbaro, em uma língua desconhecida, passando por mim até desaparecer.
Uma coruja no galho de uma árvore apodrecida piou desoladamente e foi respondida por uma outra ao longe. Olhando para cima eu vi, por uma brecha de nuvens, Aldebaran e Íades, as Íades e Aldebaran. E em tudo isso havia uma sugestão de noite. O lince, o homem com a tocha, a coruja, contudo eu via. Eu via mesmo as estrelas na ausência da escuridão. Via, mas aparentemente não era visto nem ouvido sob o terrível encanto que eu vivia. Sentei-me junto à raiz de uma grande árvore, considerando com seriedade o que seria melhor a fazer. Estava louco. Eu não podia mais duvidar. Porém, reconhecia um terreno de dúvida nessa convicção. Não tinha traço algum de febre. Eu tinha em tudo um senso de euforia, um senso de vigor totalmente estranhos a mim, um sentimento de exaltação mental e física. Meus sentimentos pareciam estar totalmente alertas. Eu podia sentir o ar como uma substância ponderável. Podia ouvir o silêncio. Uma grande raiz de árvore, uma árvore gigante, em cujo tronco eu me apoiava, sustinha presa em seu abraço uma laje de pedra, parte da qual se salientava para dentro de um recesso formado por uma outra raiz. A pedra estava assim parcialmente protegida do mau tempo, embora grandemente decomposta. Suas beiradas haviam se arredondado com o desgaste, seus cantos comidos, sua superfície profundamente sulcada e abrasada. Partículas resplandecentes de mica eram visíveis na terra ao seu redor, vestígios de sua decomposição. Essa pedra havia aparentemente marcado a sepultura a partir da qual brotara uma árvore há muitas eras passadas. As raízes exigentes da árvore haviam roubado a sepultura e aprisionado a lápide. Então, um vento súbito empurrou algumas folhas, alguns galhos secos da face superior da pedra. Vi as letras de uma inscrição em baixo relevo e dobrei-me para lê-la. Meu Deus do céu! Era o meu nome. O meu nome completo. E a minha data de nascimento. E a data da minha morte. Uma viva coluna de luz iluminou todo esse lado da árvore. Quando me levantei de um salto em terror, o sol erguia-se no oriente rosado. Eu me vi entre a árvore e o seu largo disco vermelho, e nenhuma sombra escurecia o tronco. Um coro de lobos uivantes saudou o alvorecer. Eu os vi sentados sobre as patas traseiras, sozinhos ou em grupos, na assembleia de montículos irregulares e de túmulos que preenchiam metade de minha perspectiva deserta, estendendo-se até o horizonte. E então eu soube que estas eram as ruínas da famosa e antiga cidade de Carcosa. Tais são os fatos dados a conhecer ao médium Barrows pelo espírito de Hoseb Alar Hobardin. Fim do conto.